A Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida. Estamos começando a edição do número 1541 do programa Encontro DX, que tem na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo. No programa de hoje, além das participações dos clubes de todo o Brasil, vamos trazer a primeira parte de uma entrevista que eu fiz com Ararê Saldanha, saudoso radialista que trabalhou em vários veículos de comunicação, entre elas a extinta Rádio Tupi de São Paulo AM, a famosa 1040. Essa entrevista eu fiz há aproximadamente uns 10 anos, mas fiquei sabendo agora semana passada, que em 2019, na verdade fiquei sabendo em 2019 que o Ararê Santana faleceu, motivo pelo qual eu vou reapresentá-lo aos nossos ouvintes como uma forma de homenagear o saudoso radialista Ararê Saldanha. Ele conta algumas coisas bastante interessantes de sua vida como radialista. Então essa é a manchete que eu tinha de hoje, além das participações dos clubes, entre outras coisas que nós temos aqui nesses quadros do programa Encontro DX. Mundo DX. Mundo DX. Quando a Segunda Guerra começou, o Japão já dispunha de um serviço de rádio internacional coordenado pela empresa de radiodifusão pública NHK, fundada em 1925. Com a guerra, as transmissões para os Estados Unidos da emissora, na época chamada Rádio Tóquio, aumentaram. A emissora teve participação ativa no conflito e chegou a transmitir mensagens codificadas para os japoneses no exterior. Chegou até a usar prisioneiros de guerra americanos como locutores para os programas em inglês. Isso através de coação. Se não colaborassem, seriam executados. Por isso, vários deles acabaram participando das transmissões da Rádio Tóquio. Um dos programas apresentados por prisioneiros era o Zero Hora, totalmente no estilo norte-americano, com emissões destinadas às tropas americanas que lutavam no Oceano Pacífico. O objetivo era abalar o moral dos soldados inimigos. Para despertar a fantasia dos combatentes americanos, a Rádio Tóquio empregou cerca de uma dúzia de mulheres locutoras. Como seus nomes não eram anunciados, os soldados as identificavam com alcunhas, da quais a mais famosa foi a Rosa de Tóquio, que ficou conhecida de todos os soldados americanos que lutaram no Pacífico. Porém, até hoje, não há registro oficial dessa locutora. A técnica de propaganda criada durante a Segunda Guerra Mundial foram largamente utilizada nos conflitos no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Como prova disso, vietnamitas e iraquianos viriam a também empregar mulheres locutoras em suas transmissões para soldados americanos nos conflitos travados na segunda metade do século XX. Na Guerra do Vietnã, o microfone da Voz do Vietnã era ocupado por uma locutora como a Fragrância de Outono, ou também a Orquídea de Fumada, e a Hannah de Hanoi, esta última nome coletivo para as várias locutoras. Na Guerra do Golfo Pérsico, isso em 1990, destacou-se a apresentadora Betty de Bagdá, em um serviço em inglês transmitindo ondas curtas pela emissora iraquiana. Essa e outras informações sobre a Rádio Internacional você encontra no livro O Rádio Internacional das Ondas Curtas Internet, de autoria do jornalista Walter Aguiar. E para falar sobre DXismo, eu chamo a participação do DX Clube do Brasil. Um abraço aos prezados amigos sintonizados no tradicional programa Encontro DX aqui pela Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais, falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora passo a relatar algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas neste sábado, 28 de março de 2020. Fiquem ligados! E agora as informações. Como destacamos no programa da semana passada, estamos vivenciando momentos turbulentos com a pandemia do coronavírus em todo o mundo. Grande parte da população brasileira está em isolamento social, fazendo trabalho remoto ou efetuando outras atividades. Alguns aproveitam o tempo para fazer um curso, assistir séries ou ler livros. Quem gosta de rádio, aproveita para sintonizar a emissora favorita ou pesquisar outras estações. Aqui em Porto Alegre, Carlos Latuf tem monitorado emissoras de países vizinhos em ondas médias, no período noturno e nas madrugadas. É uma forma de ficar bem informado sobre como os países hermanos estão agindo no combate ao coronavírus. A seguir, vamos apresentar um trecho de um informativo da rádio La Red de Buenos Aires, que transmite na frequência de 910 kHz.
O Latuf captou a emissora no último dia 26 de março, a 1h30 da madrugada no horário de Brasília. Ouça um trecho da gravação. Temperatura 22 grados, una décima, humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina en cuarentena por coronavirus. El gobierno definió que ayudará a pagar salarios a las pymes de sectores afectados y que tengan hasta 25 empleados. El Gabinete Económico estableció medidas de alivio para las micro y pequeñas empresas de las actividades más impactadas por la restricción que impulsó la pandemia, como el turismo y la gastronomía. Ahora los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo y Trabajo avanzarán en la letra chica de la implementación. En tanto, el gobierno endurece los controles para evitar la circulación en las calles. En ese sentido, desde el gobierno porteño afirman que los procesos judiciales para los infractores a la cuarentena seguirán luego de la pandemia. Al respecto, y por Radio La Red, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, afirmou que serão inflexíveis com quienes não cumpram o aislamiento. Outra emissora que também pode ser captada aqui no sul do Brasil é a Rádio Nacional da cidade argentina de Gualeguaychú, pela frequência de 1310 kHz. Também no último dia 26, eu sintonizei a emissora às 3 horas da madrugada e gravei um anúncio do governo argentino contra a pandemia do coronavírus. Ouça ele. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. radionacional.com.ar. Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. E agora vamos falar de ondas curtas. A partir de 0 hora no tempo universal, desde 29 de março, inicia um novo período radial, que é quando emissoras internacionais aproveitam para trocarem horários e frequências em que transmitem. As emissões em espanhol da Rádio Romênia Internacional, por exemplo, passam a ser transmitidas no seguinte esquema: às 19 horas no tempo universal em 9.610 e 11.850 kHz, às 21 no tempo universal em 11.650 e 9.610 kHz. Por último, às 23 horas no tempo universal em 9.700, 9.760, 11.800 e 11.990 kHz. E agora a última informação. A Espanha é um dos países que mais tem enfrentado a pandemia do coronavírus. As transmissões em espanhol da Rádio Exterior da Espanha são uma boa fonte de informações sobre o que ocorre naquele país europeu. No novo período radial, as transmissões da emissora espanhola ocorrem de segundas a sextas-feiras, entre 15 e 23 no tempo universal em 11.670 e 12.030 kHz. Da mesma forma, podem ser captadas entre 18 e 2 no tempo universal em 11.940 kHz. Esta última transmissão tem boa sintonia aqui na América do Sul. Bom, amigos, por hoje era isso. Esperamos que a Itália possa o quanto antes conter o avanço do coronavírus em seu território. Finalizamos deixando a seguir um trecho de uma antiga transmissão da RAI, Radioaldifusione Italiana, quando a emissora ainda estava ativa nas ondas curtas. Boas escutas a todos! RAI, Rádio Televisão Italiana. RAI Internacional, programa em língua portuguesa para o Brasil.
Jornal da Itália. Notícias da RAI Internacional. Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Daremos continuidade à matéria sobre a misteriosa rádio russa UVB-76, de autoria de Philippe Klink-David. Vamos lá. Parte do mistério da estação UVB-76 é que ela ainda existe. Nenhuma das grandes mudanças que marcaram a Rússia da última década, desde a Guerra Fria, as 2 primeiras décadas após a Guerra Fria e a era Gorbachev, a perestroika, o fim da Guerra do Afeganistão, a implosão soviética, o período Boris Yeltsin, o bombardeio do parlamento, a Primeira Guerra da Tchecoslováquia, os oligarcas, a crise financeira, a Segunda Guerra da Chechênia, a ascensão do putismo, tudo passou. O país sofreu profundas transformações em diversos níveis, mas a UV-76 permaneceu firme e forte, sem maiores alterações, para espanto do insondável grupo de entusiastas de rádios de ondas curtas, que sintonizam e vinham documentando quase todos os sinais que são transmitidos. Embora a campainha, como eles apelidaram, sempre foi uma incógnita, foi também uma constante reconfortante, zumbindo como um obscuro metrônomo através das décadas. Foi assim até o fatídico dia 5 de junho de 2010, quando subitamente o zumbido cessou. Não houve informes nem explicações, só o silêncio. No dia seguinte, a transmissão voltou como se nada tivesse acontecido. Ao longo dos meses de junho e julho, a rádio UVB-76 se comportou mais ou menos como sempre. Houve algumas perturbações, incluindo breves fragmentos de que soava como código Morse, mas nada dramático. Em meados de agosto, o zumbido parou novamente. Ele voltou, parou de novo e então recomeçou, talvez manutenção dos transmissores. Em seguida, em 25 de agosto, às 10h13, a UVB-76 parecia com problemas. Primeiro houve silêncio, depois de uma série de golpes e ruídos estranhos que espantou os ouvintes, pois o som vinha de uma sala. Só então eles perceberam que a campainha não era um som automático transmitido, mas um dispositivo que gerava o ruído, ao vivo, uma sala de transmissão. E nesse dia era como se alguém estivesse naquela sala. Muitos acharam que o mistério estava prestes a se revelar. Quem seria o misterioso operador da rádio russa? Mas foi o que aconteceu. Na primeira semana de setembro, a transmissão foi interrompida com frequência, geralmente com o que parecia ser trechos gravados da Dança dos Pequenos Cisnes, da peça Lago dos Cisnes. Na noite de 7 de setembro, há algo mais dramático. Às 8h48, horário de Moscou, uma voz masculina emitindo um novo sinal disse: isso pareceu indicar que agora a estação estava mudando de nome para MDZ-HB. Isso foi seguido por uma sequência de mensagens nebulosas típicas da UVB-76. Abre aspas. 04 Drendot 979, fecha aspas. Seguido por um período de séries de números. E então, abre aspas, Trenerski, fecha aspas, e ainda mais números. Aquilo quase causou uma comoção aos que seguiam a rádio misteriosa através de noite após noite, e não eram poucos. Sabe-se que a versão captada em ondas curtas e retransmitidas em tempo real para a internet tinha, em agosto de 2010, mais de 41 mil pessoas ouvindo. Hoje são dezenas de milhares delas. No próximo programa, daremos continuidade a esta matéria. Falou Ulisses Galete,
Boas escutas a todos. Ouvimos a participação do DX Clube do Brasil e eu chamo agora da Paraíba, Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Estados Unidos pode contar apenas com sinal de AM digital. Transmissão analógica não seria obrigatória em proposta da FCC. A revitalização da faixa AM ou das emissoras que atuam nessa banda parece ser uma necessidade em diferentes locais do mundo. No Brasil, o processo de migração das estações para o FM foi a alternativa escolhida pelo setor para dar uma nova vida para as emissoras que convivem com os problemas atuais que atingem a faixa AM. Já nos Estados Unidos, a discussão que ganha peso é do desligamento do AM analógico, priorizando a operação do AM digital. A proposta ganha força na FCC, Federal Communications Commission, Comissão Federal de Comunicações. Segundo o portal norte-americano Insider Radio, a proposta que tem o apoio dos radiodifusores e corre no FCC não obrigaria uma operação híbrida, analógico e digital, ou forçaria a digitalização das rádios AMs. Como a transmissão totalmente digital seria voluntária, os operadores de AM seriam os que decidiram se a transição é adequada para eles, afirmou Edith Pay, ele que está à frente do FCC desde 2017. Segundo a Insider Radio, Pay disse que a comissão procurará nos próximos meses mais informações sobre como o potencial de interferência de estações totalmente digitais, bem como abordará quais devem ser os padrões técnicos para estações AM totalmente digitais. O FCC indica que os detalhes da proposta serão conhecidos já nas próximas semanas. A DTPay também disse que vê o que está sendo elaborado como uma maneira pela qual a comissão pode fazer mais para dar às estações AM o máximo de flexibilidade possível para competir na era digital. Pay levará a notificação formal da proposta de regulamentação para votação na reunião da comissão que será realizada no próximo dia 19 de novembro. Atualmente, as emissoras da faixa AM recorrem às FMs Translucent, tipo de estações FM de baixa potência para se manterem competitivas nos mercados de porte médio e pequeno, repetindo a programação originada na AM. Porém, com o que ocorre no Brasil, os grandes centros não possuem mais espaço da banda FM e esse formato de FM de baixa potência também é ineficiente nas principais áreas metropolitanas. Segundo o Inside Radio, executivos do mercado de rádio entendem que o AM digital é uma possibilidade de revitalizar as emissoras, principalmente nos grandes centros. Esta será uma oportunidade para uma emissora AM desafiada competitivamente para competir com a música novamente, afirma Ben Dowens, vice-presidente e gerente-geral da Bryan Broadcasting. Ainda segundo a reportagem norte-americana, o FCC já estava ensaiando a possibilidade de permitir estações AM digitais sem operação analógica. No ano passado, foi concedida uma autorização experimental de 1 ano para a realização de testes totalmente digitais para a WWFD Frederick 820 AM programação alternativa adulta. Isso incluiu testes para ver como a mudança para um sinal totalmente digital afeta a área de cobertura da emissora. O Inside Radio relatou que 9 testes de AM totalmente digitais foram realizados entre 2012 e 2014 com várias estações de diferentes formatos de programação e localizações geográficas. Essas experiências validaram o desempenho bem-sucedido do serviço de rádio AM totalmente digital, observou a NAB em sua carta à FCC. David Leyer, vice-presidente de engenharia avançada da NAB, disse que o objetivo é eventualmente mudar todas as estações para transmissões somente em HD quando a penetração do receptor digital for alta e suficiente, assim como já ocorre em alguns países da Europa. Mas o setor, assim como o NAB, concorda que esse dia ainda está distante, apesar da evolução dos receptores digitais no mercado norte-americano. Já no Brasil, conforme citado no início desta matéria, a solução atual para a revitalização das emissoras AM foi a migração de suas operações para a faixa FM analógica, processo que também não foi obrigatório, ficando a critério da rádio se faz ou não a mudança. Iniciado em 2013, a migração AM-FM teve a sua primeira estação AM atuando em FM em 2016 e hoje conta com 646 estações mapeadas por portais especializados em radiodifusão como tudoradio.com. Porém, o processo ainda está restrito ao interior do país ou a mercados de capitais que contavam com espaço na faixa FM para acomodar as migrantes. Em centros maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro, é aguardada a liberação do chamado FM estendido, ou seja, o FM convencional, que ia de 88.1 FM até 107.9 FM no Brasil, recebeu uma extensão de banda. Em breve, a faixa FM será iniciada em 76.1 FM. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é
www.adxb.com.br. Ouvimos a participação da Associação DX do Brasil aqui no programa Encontro DX, e agora do Pernambuco eu chamo a presença dos meus amigos do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A BBC News nunca teve um papel mais importante a desempenhar. Milhões de pessoas recorrem à BBC para obter informações precisas em que podem confiar nesses tempos estranhos e difíceis. Estamos empenhados em fornecer a você um serviço de notícias contínuo durante esta crise. Como anunciei na semana passada, a escassez atual e antecipada de funcionários significa que estamos simplificando nossos horários, suspendendo alguns programas e compartilhando pessoal, entre outros. E a maneira como estamos fazendo as coisas já parece um pouco diferente. Esta é uma situação em rápida evolução. Muitos de nossos funcionários agora trabalham em casa, o que às vezes dá aos espectadores uma visão inesperada das cozinhas, sótãos e porões dos conhecidos anfitriões da BBC. Mas muitos não podem, incluindo a equipe técnica que mantém no ar e alguns de nossos repórteres em todo o Reino Unido. É nossa responsabilidade para você, nosso público, denunciar em terra. Mostre a eles o que está acontecendo no país e no mundo. Registrar os efeitos das medidas governamentais para combater o vírus. Falar com o pessoal da linha de frente. Veja como o Reino Unido está se saindo durante o confinamento. E, como sempre, questione, explique e contextualize o que está acontecendo. É por isso que jornalistas da BBC e equipe técnica operacional foram designados pelo governo como trabalhadores chaves e porque alguns ainda estão de fora quando tantas pessoas não podem estar. Mas nós, como todo mundo, temos que fazer as coisas de maneira diferente. Temos que priorizar a segurança de todos. E, como todo mundo, estamos aprendendo e mudando as coisas à medida que a situação avança. Temos que nos perguntar antes de cada entrevista: poderíamos fazê-lo por telefone ou videoconferência? Você certamente notou nossas novas entrevistas socialmente distantes, onde os microfones são mais visíveis do que o habitual. Você também pode ouvir um pouco mais de ruído de fundo do que está acostumado quando não estamos usando nossos microfones normais. Estamos reduzindo as viagens ao redor do mundo, fazendo mais uso de nossa rede de repórteres locais no Reino Unido e também em todo o mundo. E, como esperado, reforçamos as medidas de higiene e segurança dentro e fora de nossos escritórios, para evitar o contato entre colegas. Por exemplo, nossos apresentadores agora estão fazendo sua própria maquiagem. Portanto, as coisas podem parecer um pouco diferentes. E talvez seja necessário fazer mais alterações na maneira como as coisas são feitas ao longo do tempo. Mas estaremos com você durante toda esta emergência. Texto de Francesca Unsworth, notícias e atualidades da BBC de Londres. O DX Clube Sem Fronteiras é um clube de rádio ouvintes internacional, fundado em 9 de março de 2013 na cidade de Caruaru, em Pernambuco. O intuito do DX Clube Sem Fronteiras é unir ainda mais os amantes do rádio em encontros periódicos e nos movimentos do hobby pelo mundo das ondas curtas, como também incentivar a participação mais assídua dos DXistas, dos radioescutas e dos radioamadores nos programas das diversas emissoras nacionais e internacionais que transmitem via onda do rádio. O objetivo principal do DX Clube Sem Fronteiras é promover o DXismo, a radioescuta e o radioamadorismo, sem distinção de cor, etnia, religião e classe social,
ou seja, divulgar o nosso maravilhoso hobby e mostrar a sua importância cultural. O DX Clube Sem Fronteiras realiza concursos durante todo o ano. Em janeiro, fim de semana de escutas em FM. Em março, maratona de escutas em FM, onda média, onda tropical e onda curta, sendo um fim de semana de maratona. Em maio, semana de escuta em onda média. Em julho, fim de semana de escuta em onda curta. Em setembro, fim de semana de escuta em onda tropical. E, por fim, em novembro, semana de escutas em onda curta. Venha participar e valorizar as emissoras de rádio que transmitem sua programação via onda curta para todo o mundo. Ainda realizamos, no mês de setembro até outubro, a pesquisa anual Melhores da Onda Curta. Venha e participe das atividades do DX Clube Sem Fronteiras durante todo o ano. Para contatos, dxclubesemfronteiras@hotmail.com ou ainda DX Clube Sem Fronteiras, Caixa Postal 77, CEP 55002-970, Caruaru, Pernambuco, Brasil. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Ouvimos a participação aqui no Encontro DX do DX Clube Sem Fronteiras. Nós vamos para o intervalo e voltamos instantes com o Momento DRM, o rádio digital. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Iniciamos a segunda parte chamando Francisco Blassini para falar sobre o rádio digital. É com você, Francisco Blassini. Boa noite, amigos. Este é o seu Momento DRM, trazendo as inovações da tecnologia digital rádio mundial, neste dia 28 de março de 2020. Começaremos o nosso programa de hoje falando da nova frequência de transmissão da Rádio Romênia Internacional para o ciclo radial A20. Seguem os seguintes dados. A partir de 29 de março de 2020 até 25 de outubro de 2020, as emissões em espanhol por onda curta da Rádio Romênia Internacional poderá ser sintonizada do seguinte modo: às 21 horas no tempo universal coordenado, ou seja, 18 horas no horário de Brasília, em 9.610 kHz DRM para a Argentina e o Brasil. Repetindo, às 21 horas no tempo universal coordenado, em 9.610 kHz DRM para a Argentina e Brasil, 18 horas no horário de Brasília. Informamos a nova transmissão da Rádio Marti, que transmite desde Greenville, Carolina do Norte, Estados Unidos, para Cuba, no idioma espanhol, na frequência de 7.345 kHz DRM, das 17 horas às 2 horas da manhã no tempo universal coordenado, ou seja, das 14 horas às 23 horas no horário de Brasília. A Rádio Marti transmite com o novo codec XHE-AAC, da tecnologia Digital Rádio Mundial, conferindo uma ótima qualidade e desempenho de transmissão. A emissora utiliza um transmissor de 5 kW da empresa Continental Electronics, utilizando o modo B de transmissões, ou seja, com uma boa robustez para se propagar na ionosfera, bem como a modulação 16 QAM no canal de serviço principal, garantindo uma maior cobertura da transmissão. Alguns testes foram feitos na modulação 64 QAM, rodando 2 canais de áudio, um da Rádio Marti e outro da Rádio Voz da América,
dos Estados Unidos. Bem, amigos, vamos escutar um trecho da Rádio Marti, 7.345 kHz DRM, gravado no dia 24 de março de 2020, a partir do SDR de New Hampshire, Estados Unidos, que dista cerca de 1.100 quilômetros da cidade de Greenville, onde fica o parque de transmissões da Rádio Marti e Voz da América. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Al programa, el saludo también como siempre, gracias por la sintonía a todos dentro y fuera de Cuba. Bueno, hoy la primera nota en la portada: Cuba está reportando nuevos casos con la COVID-19, como le llaman. Bem, amigos, escutamos um trecho da Rádio Marti, 7.345 kHz DRM. De acordo com o dexista indiano Alokesh Gupta, seguem as seguintes informações sobre a All India Radio. Os seguintes serviços de rádio não essenciais podem ser suspensos com efeito imediato durante o bloqueio devido à crise da Covid-19. Operações no modo DRM puro. Os transmissores DRM podem ser operados no modo analógico ou simulcast para retransmitir o Serviço Nacional de Notícias de acordo com as circunstâncias e condições locais. Bem, efeitos dessa notícia podem ser sentidos na transmissão regular da rádio All India Radio em 7.550 kHz DRM, que ocorre regularmente das 15 às 19 horas e 30 minutos no horário de Brasília. No entanto, registramos que nos dias 23, 24 e 25 de março de 2020, as transmissões da emissora ocorreram no modo analógico, nessa frequência em ondas curtas. Vamos aguardar mais informações a respeito da All India Radio. Já a Rádio Voz da China continua as suas transmissões regulares e com sintonia no Brasil, no seguinte horário e frequência: 9.655 kHz, das 8 horas da manhã ao meio-dia, no tempo universal coordenado, ou seja, das 5 horas às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, em 9.655 kHz. Tal registro tem sido realizado pela minha mãe, Valéria Bracini, desde Montenegro, Rio Grande do Sul, com o receptor Murphy Richards 27024 e antena Longwire de 34 metros. Bem, amigos, o assunto agora é a Assembleia Geral da plataforma DRM, que foi realizada por videoconferência no dia 25 de março de 2020, uma vez que a reunião, que seria realizada em Palma de Mallorca, Espanha, foi cancelada devido à pandemia da Covid-19, que tem tomado grandes proporções na Espanha. Na Assembleia, foi reafirmada a presidência da plataforma DRM, a senhora Ruchandra Obreja, que trabalhou na BBC de Londres e, desde 2008, tem se dedicado à difusão, promoção e implementação do DRM no mundo. A vice-presidência está dedicada ao Sr. Alexander Zink, alemão PhD em DRM, que também trabalha no Instituto Fraunhofer de Desenvolvimento de Novas Tecnologias Digitais, tais como Codex, por exemplo, dentre muitas outras. Na Assembleia também foram reafirmados os membros do Conselho Diretivo da plataforma DRM, que assim seguem: a empresa suíça de transmissores Ampegon, a empresa Encompass Digital Media, inglesa, responsável pela multiplexação e difusão das diversas transmissões da BBC de Londres, a BBC World Service Group, o Instituto Alemão Fraunhofer, a empresa norte-americana
Nautel, fabricante de transmissores, a empresa holandesa NXP, fabricante de semicondutores e chipsets, DRM. E por fim, a fabricante de transmissores alemã, RF Mondial. Na Assembleia, a presidente Ruchandra reafirmou o seguinte compromisso: o objetivo da plataforma DRM é tornar o padrão não apenas respeitado e aceito, mas também amplamente conhecido, com todos os seus recursos, e incorporado a nível regional, nacional e internacional. O consórcio fará um esforço conjunto para interessar os fabricantes de receptores e colocá-los no mercado para o benefício dos ouvintes. Bem, amigos, voltando ao Brasil, atualmente o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem trabalhado por meio da Secretaria de Radiodifusão para que um novo marco legal do rádio, ou seja, a Lei da Radiodifusão, seja editado e construído por meio de todos os benefícios que as novas tecnologias têm trazido ao rádio, de forma a agregá-lo na era digital. Continuamos, juntamente com eles, a discussão de ideias reafirmando a importância da tecnologia digital rádio mundial. De Brasília, Francisco Brassini, do canal YouTube DRM, revitalizando o rádio na era digital. Ouvimos a participação de Francisco Brassini falando sobre rádio digital e agora chegou a hora do meu amigo Francisco Jackson falar sobre o tema radioamadorismo. É com você, Francisco Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador, indicativo PY1PDF. Este é o boletim de notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência no programa Encontro DX. Vamos às nossas notícias. Labre do Distrito Federal estará divulgando indicativo especial em abril, alusivo aos 60 anos da Fundação de Brasília. No próximo mês de abril, a Labre do Distrito Federal estará festejando, numa operação especial, o aniversário de Fundação de Brasília, 21 de abril de 1960. Quando a nossa Labre, através de seu diretor de eventos, Papa Tango 2, Charles Serra Mike Morgado, solicitou para a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o indicativo especial Zulu Whisky 60 DF, para festejar os 60 anos de fundação da capital de todos os brasileiros. Nos seus bem vividos 60 anos de fundação, com certeza estaremos operando Zulu Whisky 60 DF, festejando não como um concurso, mas sim como uma operação festiva, rememorando o nosso querido JK, Papa Yankee 1 JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que também foi radioamador, com um belíssimo cartão QSL que foi criado e que, modéstia à parte, ficou muito criativo e que em breve estará sendo divulgado no QRZ.com, louvando sua memorável gestão num dos seus maiores feitos como presidente da República, que foi aquela época a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Estado de calamidade pública. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou medida do governo federal que decretou estado de calamidade pública no Brasil. Mas o que é estado de calamidade pública? Estado de calamidade pública é o reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade, preservação da vida de seus integrantes. Mas o que tem a ver a calamidade pública
com os radioamadores. A portaria número 307, de 22 de julho de 2019, do Ministério da Integração Nacional, diz que uma rede de radioamadores é formada por radioamadores voluntários, devidamente autorizados, que, com seus equipamentos, se colocam à disposição do poder público quando acontecem os desastres, e tem a finalidade de prover ou suplementar as comunicações em território brasileiro, quando os meios normais forem insuficientes, ineficazes ou impedidos para a operação nas ações de prevenção, ocorrência de terremotos, inundações, desabamento, deslizamentos, incêndios florestais, epidemias, furacões, secas, busca e salvamento de aeronaves e embarcações e também estado de calamidade pública. Conferência CRAEM. A Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM tem como um dos seus objetivos principais levar conhecimento aos seus integrantes para, quando forem acionados pela Defesa Civil, possam fazer o seu trabalho tendo conhecimento básico sobre comunicações de emergência. Comunicações de emergência via CRAEM no Ecolink. A sala de conferência CRAEM no Ecolink, que é um sistema de comunicação que pode ser utilizado pelo celular, pelo computador, por uma estação base de rádio, por uma estação móvel de rádio, por uma estação marítima, por uma estação aérea, estará ativada diariamente das 7 da manhã às 23h59 da noite. Você também pode escutar a sala CRAEM pela internet. Você pode ouvir as nossas transmissões na Conferência CRAEM pela internet. Acesse http://papaianque1jp.caster.fm. Vamos repetir? http://papaianque1jp.caster, Charlie Alfa Serra Tango Eco Romeu.fm. Você poderá, através do chat, nos passar informações de seu município, que, dependendo da gravidade, será encaminhada às autoridades competentes. É importante frisar que a rede de emergência de radioamadores só entra em operação quando ativada pela Defesa Civil, quando todo o sistema oficial de comunicações entram em colapso. Nós, radioamadores, estamos fazendo um trabalho de informação via a nossa sala de conferência. Todos os dias, radioamadores do Brasil todo se encontram ali e passam informações preciosas do seu município, do seu estado, o que está acontecendo naquele momento. Viva o radioamadorismo brasileiro! Bom, jovem, por hoje é só. Quero agradecer a oportunidade à Rádio Aparecida de trazer um pouco de informação do nosso hobby maravilhoso, que também é serviço de utilidade pública, o radioamadorismo, e desejar a todos uma boa quarentena e que o final de semana, junto às suas famílias, sejam de oração, pedindo a Deus que essa epidemia vá embora do Brasil o mais rápido possível. Boa noite e até a próxima semana. Obrigado, Francisco Jackson, falando sobre radioamadorismo aí direto do Rio de Janeiro. Como falei nas manchetes, vamos representar hoje uma entrevista que fizemos há mais de 10 anos com o radialista Ararê Saldanha, que trabalhou nas décadas de 50 e 60 na Rádio Tupi e também atuou em outras emissoras e também na TV Tupi, emissoras do antigo Grupo das Associadas. Eu fiquei sabendo do falecimento do Ararê Santana e por isso quero homenageá-lo trazendo novamente essa entrevista. É muito interessante o que eles nos contam sobre alguns fatos e aspectos interessantes do seu trabalho no rádio. Creio que os amantes do rádio irão gostar muito dessa entrevista. Então hoje nós vamos ouvir a primeira parte e no próximo sábado a segunda e última parte da entrevista que eu fiz com o radialista Ararê Saldanha. Boa noite, Ararê Saldanha. Muito boa noite. É uma alegria muito grande encontrar vocês aqui
neste museuzinho que estamos hoje felizes, porque eu jamais imaginei que existisse tanta coisa bonita como eu estou vendo aqui hoje. Parabéns a vocês todos, principalmente a você também que vem prestigiar esta coisa maravilhosa. Ararê, fale um pouquinho para os ouvintes da Rádio Aparecida sobre o seu trabalho no rádio, porque me parece que até hoje tem um programa de televisão que leva um pouco de alguma coisa do seu nome, que é o Corujão, por favor. Veja, o que eu tenho para falar de rádio é o seguinte: até a Rádio Aparecida é uma continuidade daquilo que eu já fiz, porque é uma emissora que tem uma audiência muito grande, eu sei disso, porque às vezes também escuto. Eu não diria que sou um assíduo ouvinte, mas também escuto. E o rádio foi um início da minha vida. Eu sempre tive uma inspiração e uma aspiração. Sempre quis realmente fazer rádio. E me atirei de corpo e alma e me dediquei e fiz coisas muito boas, muito bonitas. De fato, hoje ainda existe uma emissora se você me permitir, até eu posso falar, é a Globo. Foi a última casa que eu trabalhei. E a Globo modificou toda a programação durante estes últimos 20 ou 30 anos e nunca tirou o Corujão do ar. O Corujão permanece, é o Corujão, é a coruja colorida, tudo isso nas madrugadas, porque primeiro foi um nome muito feliz que nós escolhemos, segundo, foi feito com muito carinho, com muito capricho, e eu me dediquei ao máximo. E eu acho que a Globo teve a felicidade de preservar este nome, não em memória ao Saldanha, não em memória ao Ararê, mas em memória a um nome que marca a madrugada, que não poderia ser outro a não ser o Corujão. E isso me deixa muito feliz, porque hoje, 20 e tantos anos, quase 30 anos depois, eu vejo ainda alguns restícios daquilo que a gente fez um dia com muito sucesso e com muito carinho. E eu estou feliz realmente por isso acontecer. E falando a questão do Corujão, eu estava vendo umas fotos aqui bonitas que você trouxe aqui para o embrião do nosso Museu do Rádio em São Paulo. Eu estou vendo aqui você de madrugada aqui no Teatro Municipal em frente, apresentando um programa que parece ser ao vivo, coisa que não era muito normal, um programa ao vivo assim à noite, né? O rádio funcionava muitas vezes até meia-noite, coisa parecida. Fale-nos um pouco sobre esse programa que você apresentava ao vivo, acho que pela Rádio Tupi, por favor. Veja, de repente a gente sentava numa sala lá no 5º ou 6º andar da Tupi, lá no Sumaré, e ficava pensando o que a gente poderia fazer para modificar um pouco o rádio. O Hélio Ribeiro, que você já falou de tão viva e grata memória, foi um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, muito incentivo também me deu, e foi uma pessoa que também me ajudou muito na carreira, porque ele, quando via que havia possibilidade de progresso, ele dava as duas mãos para a pessoa progredir. E o Hélio, eu tenho muita saudade, porque foi um grande amigo, um grande companheiro. Ele, sentados e tal, e um dia eu disse, ele era diretor nessa época da Rádio Tupi. Eu disse, Hélio, eu estou com vontade de fazer algumas inovações. Ele falou, por exemplo, eu falei, todo mundo faz programa em rádio, tal, fechadinho no estúdio, e nós temos aí 1040 kHz, que na época era a mais poderosa emissora paulista, a Rádio Tupi, e eu estou com vontade de fazer uma inovação. Ele disse, qual é? Eu falei que era a sua permissão para levar todo o equipamento e montar uma estação de rádio na rua e transmitir às 2, 3 horas da manhã. Ele disse, olha, é uma inovação, é uma loucura, ele disse, mas nós vamos fazer. E assim dito, assim feito, fomos nós para a rua, fizemos a montagem da Rádio Tupi de São Paulo nas escadarias do Teatro Municipal, e às 2 horas da manhã eu joguei um programa no ar. O primeiro programa da madrugada, o primeiro programa ousado, o primeiro programa que mostrou que qualidade você pode obter onde você estiver, não precisa estar num estúdio. E nesta noite, o saudoso João Carlos Paraná, o compositor, foi o que abriu a primeira noitada da madrugada da Tupi na rua. E ali nós fizemos um programa muito bonito. E o Paraná sentadinho, conforme você pode ver aí nos degraus da escadaria do Municipal, tocando o seu violãozinho e cantando para todos os ouvintes da Tupi.
Uma curiosidade, só para você ter ideia, eu recebia uma correspondência muito grande. Havia um moço nesta rádio e televisão Tupi, chamado Hamilton Ribeiro. Ele era, na época, o galã da televisão. E ele fez, um dia chegou e disse: Saldanha, vamos fazer uma aposta nós dois. Eu falei: o que foi? Ele falou: eu sou mais conhecido que você. Brincando comigo, que ele era muito. E ele disse: vamos fazer um concurso para ver quem recebe mais cartas? Eu disse: podemos fazer, Hamilton. E fizemos o concurso. E eu recebi quase que o dobro das cartas dele. E numa dessas brincadeiras que a gente fazia, eu me emocionei profundamente, porque eu recebi uma carta que vinha do Japão e a pessoa dizia que era realmente meu ouvinte. E eu fiquei meio em dúvida, mas ele matou a minha curiosidade, porque semanalmente ele me mandava uma fita gravando o programa que eu havia feito. E isto vinha do Japão, me emocionava tudo. Uma outra curiosidade muito grande, um fazendeiro de uma cidade do interior, um senhor muito amigo, hoje, quando soube que o Corujão andava por aí, ele mandou alguém da sua fazenda caçar a maior coruja da região. E a coruja tinha quase 1,20 m de altura. E ele mandou embalsamar e me trouxe de presente. Numa madrugada, chega ele na Rádio Tupi, ele mais 2 ou 3 amigos da fazenda, e vieram me trazer uma coruja que era um portento, uma coisa linda. Infelizmente, com o tempo, ela também se dissolveu, porque o serviço de embalsamamento não era tão perfeito, e ela acabou sendo contaminada e os fungos acabaram tomando conta. Mas foi uma outra coisa que me emocionou profundamente também, porque era a dedicação das pessoas. Quantas e quantas pessoas, eu, Joel de Almeida, que também tinha um programa à noite, quantas vezes nós fomos visitar doentes, fomos visitar pessoas que queriam nos conhecer, porque eles não tinham meio para ir lá até onde nós estávamos. Então, eles nos procuravam através dos seus parentes, para que a gente fosse fazer uma visita, era um benefício. E isto eram coisas que eu ficava muito feliz, de poder levar um pouquinho de alegria a alguém. Isto nós fazíamos. Eu ia muito à casa dessa gente, porque eu ficava feliz, não é por ele, mas eu ficava feliz por mim, porque eu tinha causado um benefício muito grande. Ouvimos a primeira parte da entrevista com o radialista Arari Saldanha, aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida, e na próxima semana teremos a segunda e última parte. Estamos chegando ao encerramento do Encontro DX. Eu quero mais uma vez informar aos nossos amigos que existe um canal no YouTube onde você pode ouvir antigos programas de DXismo, Memória DX, né? Então você digite lá na pesquisa do YouTube Altas Ondas Memória DX. Altas Ondas Memória DX. E você pode ter acesso a vários programas antigos, programas DXistas ligados ao mundo da comunicação. Não só Encontro DX, como vários outros programas, tá bom? Então procure lá no YouTube Altas Ondas Memória DX. E o Encontro DX chega ao seu final e teve na produção a apresentação Cassiano Alves Macedo. As montagens nós tivemos através da paciência do meu amigo Luiz Cláudio. Coordenação geral do Marcelo Pacífico. A direção geral da emissora é dos padres redentoristas Mauro Vilela e Padre Inácio de Medeiros. Estaremos aqui, se Deus quiser, no próximo sábado para mais informações e notícias do mundo do rádio. Até a próxima semana, se Deus quiser. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. De volta no próximo sábado às 7 da noite.